Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 15 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Duas filhas têm a sanguessuga, dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem, é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra que nunca se dessedenta e o fogo que nunca diz, é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. 4 coisas que são insaciáveis são apresentadas nos versos 15 e 16, que nos lembram lições importantes. E o verso 17 nos apresenta o resultado da negligência de um filho. O que há de difícil nesta sessão é a referência à sanguessuga, que a prefacia, que dá introdução. Na palavra hebraica para sanguessuga, a aluká, que na raiz tem o verbo alak, que significa sugar, sorver, aderir, ou ilek, que significa queimar. E ainda temos o adjetivo aluk, que significa colado, grudado. Às vezes se interpreta o verso 15 como as filhas do cirurgião veterinário local, pensando na cultura deles. A sanguessuga da Palestina não ataca o homem. Provavelmente, esta sentença denota simplesmente ainda outra coisa insaciável. O mais importante para nós é extrairmos as lições que devemos lembrar. A expressão hav, traduzida como dê ou dá, traz a ideia de que algo está diante de ti. O que é que está diante de você? 4 coisas. A sepultura ou túmulo que nos lembra que somos pó e ao pó tornaremos. É o lugar onde o silêncio impera. É onde não há louvor a Deus. Portanto, nos colocar diante de Deus, ou nos coloca diante de Deus como iguais. Ou seja, a sepultura nos lembra que nós não somos melhores do que qualquer outro ser humano. Assim, não há razão para tratar ninguém com desprezo. Outra coisa que devemos lembrar, que está diante de nós, é o ventre estéril. E pode nos lembrar que somos dependentes de Deus e que há restrições, às vezes impostas pela vida. Mas não há restrições para buscar a Deus, porque somos dependentes de Deus. Lembrando que um ventre estéril, no mundo antigo, traz vergonha. Mas mulheres como Ana foram honradas por Deus, porque mesmo estando restrita,
buscou a Deus em meio à sua vergonha. Em 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11, nos diz: E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ou seja, ele será nazireu, que era um voto que se tinha naquele momento. Deus ouviu a sua serva, tirou sua vergonha e ela cumpriu sua promessa, o seu voto. O fato é que não há restrições para servir a Deus, para buscar a Deus, para sermos dependentes de Deus. A terra cuja sede nunca se aplaca é a terceira lição que foi colocada diante de nós. Ou que nunca se farta de água, trazendo a ideia de utilidade, pois uma terra seca não serve para o plantio. Jesus se apresentou como a fonte da água da vida, dizendo: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Que sejamos uma terra sedenta, que nunca se farta da água da vida, do amado Jesus. Assim, seremos úteis em suas mãos. O fogo, o outro elemento colocado diante de nós, tem sua utilidade, porém aqui nos lembra do seu poder destruidor, que consome completamente e nunca diz: basta, é o bastante. Não. Porém, o fogo pode ser usado para cozinhar, assim como para purificar pedras preciosas. Porém, somos nós que vamos escolher sua ação em nossa vida. Se queremos o fogo da purificação, precisamos nos submeter à vontade de Deus, a fim de evitar o fogo da ira de Deus. Assim, o verso 17 nos diz: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Esse verso nos lembra que um filho rebelde e turbulento terá a sua recompensa. Trata-se de outro aforismo, uma regra clara, independente, como nós vimos no verso 10 deste capítulo. Ou seja, temos uma regra clara e objetiva, falando da necessidade da obediência. Os olhos são os órgãos escolhidos pelos quais a conduta de rebeldia filial é demonstrada. Por isso Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, 22 e 23. Fica subentendido no verso 17 que o cadáver
ficará insepulto do filho rebelde, para que os pássaros se alimentem dele, o que é uma desonra no mundo antigo, para quem não concedeu honra ou a honra devida, como está escrito em Deuteronômio 21, 18 a 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Todo Israel saberá disso e temerá. Algo bem radical, não é? Porém, o objetivo é o temor a Deus e eliminar o mal no meio do povo, evitando que a comunidade seja infectada pela teimosia. Alguns dirão: felizmente não vivi nessa época. Outros dirão: como é importante obedecer e honrar nossos pais, pois assim teremos vida longa na presença de Deus. Lições importantes foram colocadas diante de nós. Lembre da sua finitude, pois a morte alcança a todos. Dependa de Deus e use suas limitações e restrições para buscá-lo e não para reclamar da vida. Seja uma terra sedenta da água da vida, Jesus. Que Deus seja o fogo purificador em nossa vida, a fim de evitar o fogo da ira divina. Por fim, honre seus pais. Deste modo, você honrará a Deus. E mesmo que seus dias sejam curtos na terra, serão eternos na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.